A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos, pastora Cláudia Breves Cardoso aqui, palavra de vida, chegando aqui para você. Nossa palavra de vida de hoje está em Atos capítulo 1, versículo 8, amém? Que nos diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Essa é uma versão na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil, que diz: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. A palavra de vida de hoje tem como tema pelo poder do Espírito Santo. Queridos, nós não temos como fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. Nós só conseguimos fazer a obra se nós formos capacitados pelo Espírito Santo. Nós podemos ter diplomas, nós podemos ter cargos, títulos, nós podemos todos estarem confiantes em nós, mas nós só vamos conseguir realizar a obra se o Espírito Santo de Deus estiver sobre nós, nos dando poder e nos enchendo da capacidade que vem do céu, que vem de Deus. Aqui fala que nós receberemos, em outra versão diz, vocês receberão virtude do Espírito Santo. Lembra daquela mulher hemorrágica, quando toca em Jesus, Jesus para tudo e diz, de mim saiu virtude. Eu senti aqui agora. Porque quando nós vamos orar por um enfermo, pregar a palavra, profetizar, não é? Libertar uma pessoa, não é na nossa força, não é na nossa força, não é na nossa capacidade. Porque tudo que é humano acaba, perece, passa, tem limite. Mas o poder de Deus é tremendo e ele pode alcançar vidas para salvar, para curar e para libertar. E diz aqui que eles ficaram ali aguardando, né? Atos 1:8 diz, olha, vocês fiquem ali reunidos em Jerusalém para ser a minha testemunha até o Espírito Santo descer sobre vocês. E em Atos 2:4 diz que naquele momento eles estavam no cenáculo, reunidos ali, havia um grupo de pessoas orando ali, buscando ao Senhor, né? E ali eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo e o Senhor Deus concedeu a eles línguas para que eles pudessem ir falar. E o povo que estava na cidade de Jerusalém, na festa de Pentecoste, todos de várias partes começaram a ouvir o evangelho na língua deles. Eles ficaram apavorados, achando assim, olha, ficaram assim assustados. Como que esses judeus, esses galileus estão aqui, estão falando na nossa língua, nós estamos conseguindo ouvir na nossa língua. Será que eles estão bêbados? Será que eles estão bêbados? E ali diz, se você ler Atos 2, aí, de 15 a 21, Pedro começa a pregar, Pedro começa a falar, olha, eles não estão bêbados. Esses homens que vocês pensam que estão bêbados, eles estão cheios do Espírito Santo. E Deus quer falar conosco. O mesmo Jesus que foi enviado pelo Pai para nos salvar, e vocês colocaram na cruz e Deus o ressuscitou e encheu do Espírito Santo. Ele está enviando esse Espírito Santo agora para que nós pudéssemos pregar o evangelho para vocês. E ele começa a pregar e ele diz para eles, arrependei-vos e crede nesse Jesus que pode libertar vocês. E diz que mais de 3.000 almas se converteram naquele dia. Por quê, irmãos? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que coisa linda. Nós vemos aqui que Pedro, no meio da pregação, ele cita a profecia de Joel 2, 28 e 29. Eu vou ler aqui, nessa versão que nós estamos lendo, da linguagem de hoje aqui. Aqui em Atos 2, versículo 17, Atos 2, 17 diz, e isto, vou ler o 16 para os irmãos entenderem, o que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. Então Pedro cita Joel. É isto que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, aqui fala todas as pessoas, vossos filhos, as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, profetizarão.
Os moços terão visões, os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos, as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem, eles também vão profetizar. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, embaixo na terra farei milagre. Haverá sangue, fogo, nuvem de fumaça, o sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor, e todos aqueles que me invocar serão salvos. Então aqui Pedro vai cheio do Espírito Santo, ele vai se lembrar de Joel, da profecia. Ele diz, hoje está se cumprindo a profecia de Joel, porque o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. Vocês vão, né, vossos filhos vão profetizar, os moços vão ter visões, todas as pessoas serão cheias do Espírito. E ele diz aqui, os moços terão visões, os velhos sonharão, e sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei o meu Espírito, né? Então ele diz, a pessoa que crê em Jesus como Salvador e recebê-lo, vai ser salvo. E aquele que crê e esperar nele, buscar o Espírito Santo, vai receber o Espírito Santo e vai ser revestido para vencer todas as suas batalhas e fazer a grande obra a qual Deus tem para nós. Amém? Você veja que lá em Lucas 4:18, diz que Jesus, ao iniciar seu ministério e entrar no templo, na sinagoga para pregar, ele cita Isaías 61, versículo 1, que diz, né? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos cativos, a pregoar, né? Pregar o ano aceitável do Senhor, a pregar libertação aos cativos e abrir prisões aos aprisionados. Então, o Espírito do Senhor já estava sobre Jesus para realizar o ministério dele. Então, se o próprio Cristo cita isso, imagina eu, você, né? Que seria de nós sem o Espírito Santo? Então, nós temos que buscar realmente ser revestido pelo Espírito Santo, porque somente no poder do Espírito Santo é que podemos vencer, irmãos, até a nossa carne, os desejos, os impulsos, o pecado, sabe, aquelas guerras internas que temos. É pelo poder do Espírito Santo que vamos vencer nossas limitações carnais, emocionais, e sendo dirigidos por ele, pelo Espírito Santo, vamos conseguir realizar a vontade de Deus. Talvez você diga, eu sou tão insegura, tímido, eu sou tão incapaz, eu tenho vícios, eu tenho dificuldades, eu tenho limitações, eu não consigo fazer a obra de Deus. Querido, todos nós temos, mas se você buscar o Espírito Santo, ele vai vir sobre você, ele vai te revestir e te capacitar para fazer a obra. Veja bem, profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6, ele diz, e respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele diz, não é pela tua força, não é por violência, não é no grito, não é na briga, né? Não é fazendo algum cambalacho para tentar resolver aquilo. Não, irmãos, não é na nossa força, não é nos nossos títulos, não é pelos governos, pelas políticas humanas. Nós respeitamos todos e oramos por eles para que tudo dê certo, mas não é por nada disso, é pelo poder do Espírito Santo que nós vamos vencer a nossa carne, nossos impulsos e desejos, os pecados, e nós vamos conseguir fazer a vontade de Deus, que é pregar o Evangelho e ser uma testemunha viva do poder de Deus. Eu termino dizendo para você um testemunho. Eu fui no seminário, né, muitos anos atrás, e eu morava num colégio interno, que é o Colégio Batista, lá na Tijuca, no Rio, né? E lá nós tivemos que fazer um curso, um trabalho sobre missionárias. E eu fui fazer um trabalho sobre a missionária Valnice de Milhões, que está viva ainda, fazendo grande obra aí entre nós, né? Uma grande mulher de Deus que eu admiro de coração. E ali ela conta que ela foi missionária na África. E depois que ela estava lá por um período, ela ficou muito, muito doente. E ela teve que voltar para o Brasil para se tratar aqui. E na viagem do avião, ela conta na revista, né, Pátria para Cristo, ali, ela conta a história que na viagem, voltando de avião, ela doente, ela fala, Senhor, eu queria ficar na África, eu queria fazer a obra, eu fiz tudo que o Senhor mandou,
Nem casar eu casei, eu fiquei por conta da obra, fiz seminário, né? Aceitei Jesus, fiz seminário, atendi o chamado, estudei, vim para o campo missionário, larguei tudo lá no Brasil, vim. Por que que eu estou voltando tão doente? Por que que eu enfrentei tanta batalha espiritual na África e estou voltando doente? Por que que eu não fico lá trabalhando? E o Senhor falou com ela no avião: te falta revestimento do poder do meu Espírito Santo, porque ninguém pode fazer essa obra de confronto com as obras das trevas, levar o evangelho sem revestimento e poder do Espírito Santo. E foi o que ela foi buscar. E foi o que eu busquei para a minha vida também. E é o que eu desejo que você busque para a tua vida. Tem áreas da tua vida que estão travadas, mas vai ser destravada, aleluia, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo, se encha dele, em nome de Jesus, e você vai ver que muita coisa na sua vida vai, né, crescer, você vai ser liberto pelo poder do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por esse irmão, essa irmã que ouve essa palavra de vida, que eles sejam cheios do Espírito Santo, revestidos de poder, dos dons necessários, das ferramentas necessárias para vencer todas as batalhas e levar o teu evangelho, ser testemunha do Senhor até os confins da terra. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Graça e paz.